E aí, meus investidores brasileiros, como é que vocês estão? Então, com certeza você já deve saber que estamos passando por um gigantesco bear market no mercado cripto, certo? Então, com certeza você, nesse exato momento, deve estar se perguntando como que você consegue ganhar dinheiro no mercado de tendência de baixa no mundo das criptomoedas, não é mesmo? E essa dúvida ela acontece com muito mais frequência em quem é holder, por exemplo, e quer segurar a moeda por longo prazo aí. E aí, claro, uma das saídas que você já deve ter pensado, inclusive, se você for um pouco mais experiente, é basicamente ganhar yield, né, ou renda passiva com seus bitcoins que você já possui em sua carteira. Então, mesmo que as suas moedas se desvalorizem, né, num curto prazo, no longo prazo, quando os preços voltarem a subir, você vai ter mais bitcoins do que anteriormente. Logo, você vai ganhar mais dinheiro e conseguir alavancar mais o seu resultado. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar as 3 principais formas de ganhar yield ou rendimento passivo, né, com os seus bitcoins. E fica comigo que esse vídeo é muito importante e principalmente a última das 3 formas é a que você provavelmente não conhece e é a mais segura de todas, tá bom? Então, bora pro vídeo. E aí, pessoal, lembrando que esse canal é novo, então você é muito favorecido por estar vendo esse vídeo, porque se você deixar sua dúvida aqui no comentário, eu vou responder com toda certeza, tá? Hoje eu tenho tempo ainda de responder todo mundo, tô voltando com os vídeos agora, mas talvez um futuro próximo eu já não consiga mais. Então aproveita, já deixa um comentário aqui se você tiver alguma dúvida ou algo para acrescentar e vai deixando o dedão no like aí, que já tá ajudando bastante, fechou? Então vamos embora. Então antes da gente entrar nas principais formas de obter o rendimento passivo com seus bitcoins, é importante você entender como funcionam os indicadores de rentabilidade no mundo das criptomoedas. E falando sobre esses indicadores, existem 2 tipos. O primeiro, chamado de APY, ou Annual Percentage Yield, é basicamente um indicador que se refere a juros compostos, enquanto o APR se refere a juros simples. Se você conhece um pouco sobre esses conceitos de juros simples e compostos, você deve saber que isso pode fazer uma baita diferença no longo prazo. Então aqui eu vou te mostrar a evolução de capital de uma pessoa ao longo dos anos, né, ao longo de praticamente 50 anos, começando com $10.000 a uma taxa de 8% ao ano. Na curva verde você vai ter os juros compostos ao mês. Então, ao final de todo mês, os juros incorridos são somados ao montante inicial para gerar mais juros. E na curva preta você tem uma curva de juros simples, tá? Os dois a uma taxa de 8% ao ano. E aí a curva verde, obviamente, ela é muito maior porque ela é uma curva exponencial, enquanto a outra curva é basicamente uma reta, gerando uma diferença aí absurda de resultado. Ao final de 50 anos, o investidor vai ter próximo de $50.000, enquanto o outro vai ter próximo de $600.000, né? Uma diferença absurda mesmo. Dito isso, vamos para a primeira forma de rentabilizar o seu Bitcoin. Plataformas centralizadas. E aí, atualmente, existem 3 grandes no mercado, porém uma delas, a Celsius, está passando por um grande problema financeiro atualmente, inclusive travando os saques de seus clientes. Então aqui a gente já entra no principal contra dessas plataformas, que basicamente você não é o proprietário das suas moedas, né? Elas não estão diretamente numa carteira de posse sua, elas ficam em carteiras das corretoras e por isso elas têm livre acesso para emprestar e transacionar seu Bitcoin e fazer algumas operações, algumas vezes bem arriscadas com o seu dinheiro, e em troca ela te remunera com algum yield dependendo da corretora. Então como a gente pode ver aqui no gráfico, né, a Celsius era a que mais remunerava, chegando até a 6,5% em BTC, de remuneração, enquanto a Nexo e a BlockFi remuneravam de forma um pouco mais conservadora. A Nexo com cerca de 4% até 0,1 BTC e a BlockFi com 3% até 0,1 BTC. E aí lembrando aqui que Binance e Crypto.com também têm serviços parecidos de renda passiva. Eu inclusive vou deixar aqui um link no final do vídeo para você conferir um pouco as taxas desses 2 players. Então o grande ponto positivo aqui para utilizar essas plataformas centralizadas é que é realmente muito simples você utilizar os serviços delas. Você basicamente faz a sua conta numa corretora, trada qualquer par de moeda com real mesmo, por exemplo, e você já é capaz de obter rendimento passivo com seus bitcoins, por exemplo. Além de algumas delas subsidiarem parte das taxas de transações feitas, então pode acabar sendo bem barato, inclusive, fazer esse tipo de operação nas corretoras centralizadas. Mas o grande problema, principalmente nos dias atuais, é que o mercado está caindo e às vezes com uma velocidade muito rápido, parte dessas corretoras podem estar utilizando o seu dinheiro para fazer operações de empréstimos muito arriscadas, criando um risco muito grande para os seus clientes em operações que na teoria eram para ser relativamente seguras. E aí, como você, cliente delas, não detém a chave privada da sua carteira quando seus bitcoins estão na corretora, caso ocorra algum problema financeiro, seja alguma operação alavancada, seja algum hack
dentro da empresa, você pode ser extremamente prejudicado, tá? Então é importante ficar atento e not your keys, not your coins. E é para solucionar, inclusive, esse problema, a nossa segunda forma de conseguir rendimentos passivos com o Bitcoin são as plataformas descentralizadas. E a principal forma de você fazer isso hoje em dia é pela rede da Ethereum. Nossa, Vini, mas tem como eu mandar bitcoins da blockchain original para a blockchain da Ethereum? Na verdade, não. E esse, inclusive, é um dos problemas que transformam essas plataformas que se dizem descentralizadas em um processo que existe sim um certo nível de centralização. Isso porque para utilizar o BTC na rede da Ethereum, você precisa enviar os seus bitcoins para uma carteira, que na teoria essa carteira seria a custodiante, e essa carteira é capaz de utilizar um protocolo para emitir um token dentro da rede Ethereum chamado WBTC, ou Wrapped Bitcoin, que seria algo como Bitcoin embrulhado. E isso cria uma certa centralização, porque ao fazer esse processo, você acaba dando bastante poder para esse custodiante que na teoria tem os bitcoins reais, enquanto você vai acabar utilizando um Bitcoin sintético dentro da rede Ethereum. Mas, além disso, ainda há um outro problema. As rentabilidades dentro dessas plataformas, principalmente nos bear markets, têm sido realmente bem ruins. Isso porque, obviamente, a procura para empréstimos, para operações alavancadas com criptomoedas em períodos de mercado de baixa, acabou diminuindo drasticamente. E é exatamente isso que vem acontecendo nos últimos tempos. Então, só para te dar alguns números. Na Aave, por exemplo, uma das principais plataformas descentralizadas de empréstimos e rendimentos, o WBTC está gerando uma rentabilidade de aproximadamente 0,02%. Na Compound, uma outra rede bem famosa também, está pagando uma APY de 0,06%, que seriam retornados em WBTC, somados a 0,06% da moeda da própria plataforma chamada Comp. E aí, claro, existem outras redes pagando uma rentabilidade realmente bem maior, mas claro também com muito mais risco. Principalmente porque essas duas que eu citei anteriormente são as plataformas blue chips do mercado, são as que existem há mais tempo e já se provaram ao longo do tempo, ao contrário aqui de outras plataformas muito mais novas. Lembrando aqui que o tempo de existência acaba sendo muito importante para essas plataformas pelos diversos ataques de hackers dentro desse mundo, em que as pessoas simplesmente perdem seus fundos alocados em algumas dessas plataformas da noite para o dia. Então fique esperto. E por fim, a terceira e última forma, que na verdade é a mais segura de todas, é a chamada Lightning Network. Ela consiste em basicamente uma segunda camada da blockchain do Bitcoin. E aí quem está acostumado com as segundas camadas dentro da rede Ethereum vai entender bem a analogia quando eu estou dizendo que essa rede é, na verdade, uma segunda camada da blockchain do Bitcoin também. E aí você me pergunta, mas por que criar uma segunda camada, sendo que a blockchain do Bitcoin já deveria ser autossuficiente? Então a Lightning Network ela vem para transformar a rede do Bitcoin em algo muito mais escalável, pagando taxas menores e gerando transferências muito mais rápidas. E aqui, para você ter uma noção, a escalabilidade é tão alta que ela pode chegar a milhões de transações por segundo, se tornando equiparável ao benchmark do mercado chamado Visa. Mas Vini, como a Lightning Network funciona na prática? De forma bem simples, o que essa segunda camada faz é realizar as transações por servidores privados de pessoas comuns, sem necessariamente enviar esses dados e essas transações para a blockchain do Bitcoin em si. Isso gera muito mais velocidade e diminuição dos custos em todas essas transações. E aí, claro, depois que tudo fosse computado nesses nós privados, ou seja, depois que várias transações acontecessem dentro dessas redes privadas, os saldos das novas carteiras seriam atualizados dentro da blockchain do Bitcoin. Assim, o que eram para ser diversas transações que teriam um custo realmente muito alto, acaba virando apenas uma transação, economizando assim um baita processamento para a rede. E aí, para você que está pensando como ganhar rendimentos passivos utilizando essa segunda camada, você basicamente precisa ter um nó privado desses que eu citei na sua casa. Isso pode ser inclusive um computador ou um outro aparelho que tem as condições mínimas para ser um nó privado dentro da Lightning Network. Eu vou pedir para o editor colocar aqui na tela uma operação que já chegou a pagar 26% de APR nos bitcoins utilizados em um desses nós privados. E a melhor coisa de tudo é que essa APR recebida, ela não vem com risco algum de utilizar terceiros como intermediadores, ou seja, os seus bitcoins ainda vão estar dentro da sua carteira e você vai ser o único dono da sua chave privada. E isso é simplesmente fantástico. Mas, como nem tudo são flores, a grande dificuldade de utilizar esse método é simplesmente conhecimento. Você vai precisar comprar todos os requisitos,
saber configurar o seu nó para conseguir utilizá-lo da maneira adequada. Eu já te digo logo que isso não é nem um pouco simples. Mas se você quer que eu traga mais conteúdos abordando a Lightning Network aqui para o canal, ensinando como fazer a configuração de um aparelho, quais aparelhos que mais compensam comprar para serem utilizados como nós privados e etc., deixa o like e comenta aqui que eu tenho bastante interesse nesse assunto e se tiver demanda, claro, eu passo para vocês tudo que eu aprendi, inclusive testo aqui e faço todos os procedimentos com vocês. E por fim é isso, galera. Lembrando sempre, não usem de forma alguma esse vídeo como uma indicação de investimento. Faça sua própria pesquisa, entenda o que você está fazendo e deixa a dúvida aqui nos comentários caso você tenha alguma que eu vou responder da melhor forma que eu conseguir. Fechado? Então o vídeo foi esse, ele acaba do nada. Falou, fui!